Olá pessoal, então eu fiquei de fazer uma gravação da explicação desse item do conteúdo a respeito da precipitação média, tá? Então aqui eu vou mostrar uma apresentação e vou explicando os principais conceitos para que vocês possam ir acompanhando. Precipitação média, ela nada mais é do que a água, uma altura uniforme sobre toda a área considerada. Então o que é isso? É como se a gente tivesse vários postos pluviométricos espalhados pela bacia hidrográfica e a gente calculasse esse valor de precipitação média para ter uma lâmina padrão ao longo de toda a área da bacia hidrográfica. Então, é como se na bacia hidrográfica tivesse chovendo a mesma quantidade, tivesse precipitando a mesma quantidade de chuva em toda a sua extensão. Na prática, a gente sabe que é assim. A gente sabe que não acontece dessa forma, mas a precipitação média acaba sendo uma das principais informações hidrológicas que a gente utiliza quando a gente está fazendo estudos hidrológicos, tá? E aí a chuva média anual, ela acaba sendo uma referência nesses estudos, tá? Então, o intervalo dessa precipitação média vai de estudo para estudo, tá? Então, você pode calcular a precipitação média diária, a precipitação média mensal, e a precipitação média anual acaba sendo o intervalo de tempo mais utilizado. Então, por exemplo, em regiões da Amazônia, por exemplo, a gente tem mais do que 2 mil milímetros por ano, enquanto numa região do semiárido do Nordeste, por exemplo, a gente tem áreas de precipitação média anual com menos de 600 milímetros anuais. Então, vê como varia muito de região para região. Aqui está uma representação de como seria essa precipitação média. Então, é como se a chuva que acontece aqui nessa região mais superior da bacia hidrográfica, tá? Ela acontece nessa região numa incidência maior, mas quando a gente calcula a precipitação média, é como se ela ficasse distribuída ao longo de toda a bacia, toda a área, de toda a extensão da bacia hidrográfica, é como se a gente tivesse uma altura única. E essa altura única é justamente a precipitação média. Tá? Então, nós teremos uma altura uniforme ao longo de toda a bacia. A respeito da heterogeneidade espacial, acontece muito o que a gente está vendo nessa imagem aí. Tá? Então, a gente tem esse posto pluviométrico azul aqui na parte baixa. E aí, esse posto pluviométrico vê que a incidência da precipitação ela fica localizada nessa região, mas essa precipitação, pelo escoamento superficial, acaba atingindo uma extensão territorial um pouco maior. Mas, na prática, essa precipitação, essa informação que a gente está obtendo, vê que ela está variando de 49 milímetros na parte mais avermelhada, até indo a uma precipitação de menor de 7,76 milímetros na região da borda. E aí acontece muito da gente não ter informações em outras áreas da bacia, por exemplo. E aí, por essa falta de informação, é comum se calcular a precipitação média da bacia hidrográfica com base nos postos pluviométricos que a gente tiver dentro. Tá? Então, nesse caso, a precipitação média, se a gente fosse calcular uma altura única para ela, a gente teria como precipitação média apenas esse posto pluviométrico. Mas se a gente tivesse mais postos pluviométricos, a gente utilizaria outras informações para estar calculando essa precipitação. Então, os principais métodos existentes, tá? A média aritmética, polígonos de Thyssen, isoietas, inverso do quadrado de distância e cálculo da precipitação média por subbacias. Então, eu vou mostrar um pouco sobre cada um deles para vocês e vou dar mais atenção, dar mais ênfase aos métodos de cálculo da precipitação média que vocês vão ter que estar realizando no trabalho de vocês. Então, veja esse exemplo. Tá? Então, nós temos dois postos pluviométricos no interior da bacia. Então, nós temos esse posto de 50 milímetros e esse posto pluviométrico de 70 milímetros. Se nós utilizamos o método da média aritmética simples, essa precipitação é calculada simplesmente somando os 50 milímetros com os 70 milímetros. Como a gente só tem duas informações, dois postos pluviométricos, então a precipitação média acaba sendo a precipitação média, o total de chuva dividido pelo número de postos, tá? Ficou péssima essa escrita, né? Mas ainda bem que vocês acompanharam enquanto eu estava
falando. Então, a precipitação média ela é simplesmente a soma de 50 mais 70, que vai dar 120, dividido pelo número de postos que a gente está utilizando, então dividido por 2. Por isso que 120 dividido por 2 nós temos 60 milímetros. Então, essa é a média aritmética simples de cálculo da precipitação. Mas muitas bacias hidrográficas a gente não tem muitas informações dentro dela e acaba que fica localizado ou na parte mais amontante ou na parte mais ajusante. E para ter uma representação dessa bacia inteira, a gente acaba, às vezes, utilizando os postos que estão fora da bacia hidrográfica, mas estão tão próximos que o regime hidrológico é considerado o mesmo. Então, é muito comum a gente estar na bacia hidrográfica do Rio Mundaú, por exemplo, e pegar alguns postos pluviométricos na bacia do Rio Paraíba do Meio, quando se tem falta de informações a depender do período de dados que vocês vão estar analisando. E aí, quando a gente vai para a média aritmética com postos fora da bacia, que é essa outra situação, aí, além de somar os postos que estão dentro, esses 50 mais 70, 120, nós somamos ainda essas informações que estão fora. Então, a gente pega essa informação de 120 milímetros, 82 milímetros, 75 milímetros. Então, quando a gente soma todos esses dados e divide agora por 5, por que dividir por 5? Porque nós agora estamos considerando os dois postos de dentro e os 3 postos pluviométricos que estão do lado de fora. Então, quando a gente soma essa precipitação e divide por 5, nós chegamos aqui a 79,4. Então, vê que a gente consegue geralmente valores diferentes da média aritmética simples, considerando só os postos dentro da bacia hidrográfica, em relação à média aritmética considerando os postos fora da bacia. Tá? Então, aqui nós consideramos 2 postos e aqui nós consideramos os 5 postos pluviométricos. E aí vem o método, a média por polígonos de Thiessen, que eu vou mostrar para vocês como é calculado. Nesse caso, se a gente aplicasse por polígono de Thiessen, o valor da precipitação média seria 73 milímetros. Tá? Eu já mostro para vocês como é feito isso. E a média por isoietas é nada mais nada menos do que curvas, linhas, que representam uma mesma quantidade de chuva. Então, pensem nas curvas de nível. Vocês têm as curvas de nível que indicam a topografia. Imagina que a gente tivesse uma curva de nível passando aqui com 50 metros. Então, significa que toda essa região que está passando por essa linha, nós temos altitude de 50 metros. No caso de isoietas, é como se a gente fizesse a mesma situação, fizesse aquelas interpolações, e com base nessas duas informações, nós calculássemos uma precipitação. Então, vamos supor que aqui seja 60 milímetros. Então, é como se toda essa região que está aí nessa linha, a precipitação média é de 60 milímetros. E aí a gente teria, por exemplo, uma curva de nível aqui com 50 milímetros, uma curva de nível aqui com 70 milímetros. Então, o conceito dela é muito parecido com as curvas de nível, sendo que aqui a gente estaria representando não altitudes, e sim lâminas de precipitação. Então, o método da média aritmética é o método mais simples, tá? Então, aqui está detalhado. Aqui temos valores diferentes, tá? Então, aqui no caso, 66 milímetros, 50 milímetros, 44 milímetros e 40 milímetros. Então, esses postos pluviométricos aí no interior. Tá? Então, vamos fazer o cálculo de todos esses, somando todas as informações, todos os postos pluviométricos, e dividindo pelo número de postos que a gente está considerando, chegaríamos numa precipitação média de 50 milímetros. Tá? Então, para aquela primeira situação que nós vimos no primeiro slide, 50 com 70, somou esses dois postos dividido por 2, 60 milímetros. Se fosse no caso da precipitação, considerando os postos do lado de fora, vê que ele faz uma observação aqui, que a gente conhece aqui, ó, um posto pluviométrico que está do lado de fora da bacia hidrográfica, mas tem um índice pluviométrico muito elevado. Então, vê que ele está muito próximo aqui, ele está bem nesse divisor de águas da bacia, e muito provavelmente essa chuva que está acontecendo aqui também está caindo parcela aqui dentro da bacia hidrográfica. Então, essa precipitação a gente precisa considerar uma informação muito interessante. E aí, quando a gente utiliza essa informação do lado de fora, tá? Então, não tem nenhum slide aqui mostrando, mas, por exemplo, se a gente fizesse o cálculo da média aritmética, considerando o posto do lado de fora, vou colocar aqui para vocês a parte. Como é que seria essa precipitação média?
precipitação média seria de 50 mais os 70 milímetros, então os dois postos pluviométricos que estão dentro, mais 120. Então, essa média aritmética, pela média aritmética simples, considerando também os postos lá de fora, a gente teria que dividir por 3, porque no caso aqui nós estamos considerando os 3 postos pluviométricos. Então, aí 120, 120, 240, 240 dividido por 3, nós teríamos uma precipitação de 80 milímetros. Então, vê como a média da precipitação já mudaria se a gente considerasse esse posto pluviométrico que está do lado de fora da bacia. E aí, como é que seria o cálculo pelo método de Thiessen, tá? Que esse é o que é novidade, digamos assim, para vocês. No método de Thiessen, ele utiliza polígonos de Thiessen. São polígonos de Thiessen. Ele considera qual é a área de influência daquele posto pluviométrico. Então, voltando para aquele posto do lado de fora que a gente acabou de considerar. Esse posto pluviométrico de 120 milímetros, ele provavelmente tem uma incidência muito grande aqui nessa região da bacia. Mas nessa região da bacia, aqui, por exemplo, mais à esquerda, ele praticamente não vai ter nenhuma influência. Então, o método de Thiessen, pela localização dos postos pluviométricos, ele consegue calcular uma precipitação média mais aproximada e mais representativa. Então, como é que ele faz isso? Aqui ele já definiu as áreas de contribuição. Eu já vou mostrar para vocês como é que vocês definem essas áreas. Então, é como se esse posto de 120 milímetros ele estivesse dizendo que ele só vai ter influência direta nessa área do lado esquerdo. Esse posto de 50 milímetros é como se ele só fosse atingir essa área aqui do lado esquerdo. E esse posto de 70 milímetros é como se a influência dele fosse nessa parte mais baixa da bacia. E aí, na hora de realizar os cálculos matemáticos dessa precipitação, a gente faz uma média ponderada. Então, nosso fator de ponderação é a área, e a gente multiplica pela precipitação de cada uma dessas áreas. Tá? Então, ele considera, diferentemente da média aritmética, que ele dá o mesmo peso para todos os postos pluviométricos. Aqui no polígono de Thiessen, ele calcula fatores de ponderação, e esses fatores são as áreas de influência de cada posto pluviométrico. Então, como é que nós fazemos isso? Então, vamos utilizar esse exemplo aí para vocês entenderem como é feito o polígono de Thiessen, tá? Então, a primeira coisa que ele faz é criar linhas que unam esses dois pontos. Então, ele cria essas linhas, vejam essas linhas aqui de ligação entre os postos pluviométricos. E a cada linha que ele cria, ele traça essa curva mediana. Então, ele pega aqui na média da linha e traça uma linha. Sendo que ele faz isso para todos os postos, ele interliga todos os postos e cria todas essas linhas em vermelho. E aí, para que serve essa linha em vermelho? Isso significa que ele está dizendo que a área de contribuição que estiver dentro do lado esquerdo, mais para cima dessa linha vermelha, vai estar tendo mais influência desse posto pluviométrico de 50 milímetros. E o que estiver aqui mais para baixo, provavelmente vai estar sendo influenciado por esse posto pluviométrico de 70 milímetros. E aí ele interliga todos os postos e acha essas linhas de divisores de contribuição. Ele ligou esse posto de 50 com esse de 70. Ligou esse de 75 com esse de 50. Ligou esse de 75 com esse de 70. Ligou de 75 com esse de 82. Ligou esse de 82 com esse de 70. Ligou de 82 com esse de 120. O de 70 com 120 e o de 50 com 120. Tá? Então, todos os postos precisam ficar conectados, certo? E aí, quanto mais postos pluviométricos a gente tiver, mais polígonos vão sendo criados. E aí eu vou fazer a representação de uma das linhas lá que ele traça dividindo as áreas. Então, vê aqui que eu vou traçar uma linha imaginária vermelha, basicamente no meio, outra aqui no meio dessa outra linha, outra aqui no meio dessa interligação, outra aqui nesse meio, outra mais ou menos aqui nesse meio. Então, vê que todas essas ligações, ele traça linhas dividindo no meio. Tá? E aí é justamente o que aparece aqui, ó. Vê que minhas linhas vermelhas não ficaram
Estão no meio, mas também parecidos. E aí, o que ele faz? Ele pega agora simplesmente prolonga essas linhas vermelhas para conseguir fechar os polígonos. Certo? Então, vê que ele fez o prolongamento. Ó. Essa linha vermelha aqui, se vocês observarem no próximo slide, vocês vão ver que ele prolongou essa linha vermelha, prolongou essa linha vermelha, prolongou essa até aqui. E no que ele faz esse prolongamento, vê que a gente começa a ter a formação dos polígonos. Tá? Então, só um polígono aí para vocês verem. Aqui esse prolongamento. Então, aqui essa região é uma região que tem influência do posto de 50 milímetros. Essa outra região aqui do meio, vê que o único posto pluviométrico aqui dentro é o de 70 milímetros. Essa região aqui mais à direita, vê que tem um pedacinho aqui da área, outro pedacinho. É a região que está sendo influenciada por esse posto do lado de fora. Esse polígono aqui, que foi formado aqui embaixo, é a região da bacia, que está sendo influenciado por esse posto que também está do lado de fora. E essa outra região da bacia é a região que está sendo influenciada por esse posto pluviométrico, que também está do lado de fora da bacia. Então, vê que se a gente utilizasse só os postos internos, o de 50 e o de 70 milímetros, a nossa precipitação média seria 60 milímetros, né? Porque 120 dividido por 2, 60. Mas aqui, quando a gente considerar a contribuição diária de cada um desses postos pluviométricos, vocês vão ver que a gente vai ter uma precipitação diferente. Então, deixa eu apagar todo esse rabisco e vamos ver aí passo a passo. Então, vê que ele vai prolongar as linhas, vai encontrar as áreas de contribuição, tá? E a partir de agora, e aí, nesse caso, é como se a gente estivesse vendo a olho nu um software de processamento. Ele vai pegar a área perfeita, então ele vai dar para a gente qual é exatamente a porção da área. 500 km quadrados, 300 km quadrados, 357 km quadrados. Então, o software de processamento ajuda bastante nesse processamento, mas vê que é como o que ele está falando aí para a gente. Vamos entender essas informações. Então, aqui primeiro esse posto pluviométrico de 120 milímetros. Ele está dizendo que 15% da área total, está sendo influenciada por esse posto. Então, por isso que ele divide aqui, ó, que ele multiplica 0,15 por 120. E aí vamos para um outro posto pluviométrico. Ele está dizendo aqui que 40% da área, então essa parte roxinha ele está considerando como 40% da área, é influenciada por esse posto de 70 milímetros. Então, 0,4 vezes 70. 30% da área nesse posto de 50 milímetros. 0,3 vezes 50. 5% da área sendo influenciada por esse posto de 70 milímetros. Então, 0,05 vezes 75. E aqui 10% recebendo influência desse posto de 82 milímetros. Então, 0,1 vezes 82. E na divisão, aqui a gente já não utiliza o número de postos que a gente está trabalhando. Por quê? Porque quando a gente está na média ponderada, a gente tem os fatores de ponderação. E no caso, os nossos fatores de ponderação, nesse caso, quais são? Justamente a área. Então, a nossa área, esses fatorezinhos aqui, é o que está fazendo que a gente calcule essa precipitação média por uma média ponderada. Então, nada mais é esse 1 aqui de baixo que a soma de todos os fatores de ponderação em relação à área. Aqui ele usou porcentagem, mas se a gente estivesse utilizando valores de área, aqui não seria 15%, não seria 40%, não seria 30%. Seriam valores de áreas, e aqui embaixo a gente teria o somatório dessa área. Então, 3.000 km² aqui embaixo, e esses 3.000 km² distribuídos nesses fatores de ponderação. Tá? Então, esse é o método de Thiessen. E é um dos métodos que vocês vão utilizar, o terceiro método, tá? Então, o trabalho de vocês, o cálculo da precipitação média, se restringe a esse ponto. Esses que eu vou mostrar aqui mais à frente são só outros métodos para vocês conhecerem, mas não são do trabalho. Tá? Então, em relação aos mapas de chuva, que eu falei para vocês no começo das isoietas, então são linhas de mesma precipitação, então utilizam os dados dos postos pluviométricos na região, interpola essas informações e acaba retratando de uma forma mais espaçada, como se fossem curvas de nível. Então, veja esse mapa como é muito parecido com curvas de nível. E aí ele dá para a gente as informações a cada região dessa,
qual a precipitação que está incidindo. Tá? Então, essa curva aqui é 1.500, por exemplo, 1.500 milímetros. Então, nessa região que está passando, está tendo essa curva, essa isoieta de 1.500 milímetros, nós temos uma incidência de 1.500 milímetros de chuva. Tá? Então, bem parecido com curva de nível. E aí, o software de geoprocessamento calcula essas isoietas de uma forma bem simples. Tá? Então, tem ferramentas para cálculo disso muito fácil. Então, só mais uma aqui mostrando como é feito esse cálculo. Então, ele tem os 3 postos pluviométricos, interpolam, criam as curvas de nível aí com espaçamentos constantes. Aqui é o mapa de chuva, por exemplo, do Brasil. Vê como essas isoietas, esse mapa de chuva, de uma forma mais bonitinha, mais representativa, é extraído dessas informações pluviométricas, dessas interpolações. Então, aqui, por exemplo, essa é a bacia do Rio Paraíba do Meio. Então, vê que nós temos esses postos pluviométricos, tá? Então, tem esse posto lá de fora, esse daqui dentro, esse daqui bem no meio da bacia, mais esses dois do lado de fora, mais dois dentro, mais um fora, e outro aí que aparentemente está fora também. Então, quando ele pega as informações de chuva de cada posto desse, e o software de processamento cria as suas isoietas, então ele faz essa forma representativa bonitinha, bem colorida, ele cria essas isoietas anuais. Então, são precipitações médias anuais. Né? Então, nesse caso aqui, por que anual? Porque aqui as informações, quando ele colocou, eram informações das chuvas anuais. E aí, vê como varia a distribuição. Então, aqui na região verde, por exemplo, a gente tem 950, 1050, 1150 milímetros. Na parte mais vermelha aqui, ó, 45. Então, aqui em cima, a gente tem a cidade de Garanhuns, por exemplo. Então, Garanhuns tem um índice pluviométrico maior. Nesse canto aqui, mas à esquerda, a gente já está indo para a região do Agreste, Alagoano. Então, a gente já está diminuindo os índices pluviométricos. A gente já tem menos chuva do que essa região de cabeceira, por exemplo, da bacia. Tá? Então, esse tipo de representação da precipitação média é muito legal. E aqui, por exemplo, ó, nesse daqui que vocês viram, era isoieta anual média. Vê esse daqui, os mesmos postos pluviométricos, mas mudou as informações, o período de análise. Então, aqui, nesse mapa, ele quis representar o trimestre mais chuvoso da região, que a gente sabe que é maio, junho e julho. A gente sabe que aqui em Maceió, por exemplo, Maceió seria onde? Aqui a gente tem a Laguna Manguaba. Então, basicamente, nessa região aí, a gente tem a região do Pilar, do Marechal Deodoro, e aqui mais a região do Maceió. Então, a gente sabe, né, que esses são os períodos mais chuvosos. Então, a parte mais aqui, essa parte mais do meio para o fim, que a gente está na parte litorânea, a gente tem um índice pluviométrico maior. Vê que a gente está aí na região azul, ó, de 190 indo a 230 milímetros como precipitação média. Enquanto que na região mais a montante da bacia, mais de cabeceira, nós temos índice pluviométrico bem menor. Então, a gente já tem aí um índice pluviométrico amarelo, laranja, variando aí de 70, né, nessa região aqui, mais do agreste, que no caso da precipitação média anual, lembro que era a região que tinha mais chuva. Aqui não. Ele vai utilizar esse trimestre, é a região que a gente está com um período com uma precipitação média menor. Então, para esse período de dados que foi analisado, que foi gerado esse mapa, a distribuição do trimestre mais chuvoso se deu dessa forma. Então, vê como o período de análise tem uma interferência, tem uma relação significativa no que vocês vão estar representando. Tá? E aí eu vou colocar esse exercício para vocês calcularem. Certo? Eu vou colocar um arquivo com esse papel milimetrado para vocês, para quem tiver interesse, quiser baixar ou quiser sair pintando aí no próprio computador, conseguir calcular essa média da precipitação por esses dois métodos. Então, qual é o X da questão? Lembra que no polígono fictício a gente utiliza o fator de ponderação como sendo a área? Então, essa questão ela não deu a área, mas ele deu esse papel milimetrado, que é uma forma robusta da gente conseguir calcular a área, estimar qual é a área. E aí, o que vocês teriam que fazer? Então, depois de traçar os polígonos fictícios, ou antes, essas quadrículas servem para a gente ter uma estimativa da área da bacia, da área de contribuição. Então, quando a gente soma todos esses quadradinhos que estão aí no interior da bacia, é como se a gente estivesse calculando a área total. Então, digamos que a área total seja de 100 unidades
de quadradinhos. O que é que isso significa? Que a nossa área tem 100 quadradinhos desses, e aí, se a gente tiver a informação de escala, a gente multiplicaria esses 100 vezes a área de cada quadradinho. Então, essa quadrícula serve para facilitar nesse sentido. Tá? E aí, como é que vocês vão conseguir obter as informações da área quando vocês não têm informações precisas, não tem escala, mas tem em mão um papel quadriculado? Tá? Então, a gente colocou um papel quadriculado aí em cima. E aí, para a gente estimar qual é a área, uma área sem dimensão, tá? Que a gente não sabe a escala desse quadradinho, a gente consegue somar todos esses quadradinhos aí do interior. Então, se vocês somar todos os quadradinhos, aí somando tudo, e ver a quantidade de quadradinhos que vocês têm dentro de toda a área da bacia, vocês chegam numa área total. Então, vamos supor que vocês somaram todos e deu 100 unidades aí de quadradinho desse. E aí, como é que vocês vão calcular o polígono de Thiessen? Quando vocês traçarem os polígonos, vocês vão ver quantos quadradinhos estão dentro de cada área de contribuição. Então, eu vou inventar aqui, eu vou dizer que a área de influência do posto A tem 15 unidades desse quadradinho. A área de B, não. Então, a área de B tem 50. E a área de C, para fechar os 100, a gente precisa ter 35 unidades. Tá? E aí a gente chega nos fatores de ponderação. Então, vocês precisam identificar qual é a área de contribuição de cada posto de provamento para conseguir multiplicar pela precipitação de cada um deles e, então, calcular a precipitação pelo polígono de Thiessen. Tá? Então, vou deixar aí, quem quiser exercitar, quem quiser fazer, depois pode mandar mensagem com o resultado para ver se bate aqui com o valor calculado, tá joia? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, que acabou não dando tempo durante a aula, mas são informações simples, apenas como é que vocês têm que calcular, quais as diferenças, e que vocês vão precisar estar realizando no trabalho de vocês, tá? Então, vou terminar por aqui o vídeo, qualquer coisa é só mandar mensagem, só enviar dúvidas aí pela plataforma, por e-mail, que eu estarei respondendo vocês o quanto antes, tá? Então, até mais, até a próxima aula.